Os segredos do século perdido começam a ser revelados e tivemos nesse capítulo uma forte evidência do verdadeiro nome daquele que se senta no trono vazio. Imo está diretamente relacionada ao reino de Alabasta e agora os dois soberanos se sentam um diante do outro. Passado e presente, verdade e mentira se confrontam no capítulo 1084 do mangá de One Piece. Galera, essa é uma parte do grande mistério de One Piece, do grande mistério do século perdido que me chama muita atenção e eu tenho muita curiosidade de conhecer, que é a relação daquele que se senta no trono vazio, o rei do mundo de One Piece, com o reino de Alabasta. E finalmente a gente começa a engatinhar para mais revelações, mais informações aos poucos sobre todo esse mistério. Então hoje vai ter muita teoria nesse vídeo e se você ficou empolgado, já deixa o seu like logo de cara e lembra, se você não for inscrito, de conferir a sua inscrição no canal e de balançar o sino de Marineford para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece e já poder vir correndo assistir, galera. Hoje vai ser só teoria, então vambora! Começando antes com a capa colorida desse capítulo onde a gente vê as mulheres de One Piece reunidas todas de biquíni. Eu confesso que o Oda, ele merece a pausa que ele vai tirar na próxima semana, galera, porque depois dessa capa colorida, o homem, ele merece o descanso, o merecido descanso dele, galera. O homem cumpriu ali com o seu dever, colorindo essa graciosa capa colorida pra gente, inclusive com alguns detalhes interessantes. Primeiro, com a vestimenta da Nami, onde diz Weather Queen, que significa, né, rainha do clima, somada à capa da Jump que a gente vê na página seguinte, onde a gente vê no Luffy ali escrito King. O Luffy seria o rei dos piratas e fortalecendo ali mais uma vez, né, aquele chip do Luffy e da Nami, onde o Luffy seria o rei e a Nami seria a rainha. Será que foi coincidência? Coincidência? E outro detalhe curioso que foi a Yamato presente entre o grupo de mulheres que aparece nessa capa colorida, o que de certa forma, né, confunde um pouco as coisas. O Oda, ele parece confundir um pouco as informações que ele quer passar. Uma hora parece que ele quer passar uma mensagem de que Yamato seria na verdade um homem, ou outras horas seria uma mulher. Enfim, mais uma vez o Oda, ele acaba confundindo e ainda ressuscitando mais uma vez essa polêmica toda. Mas enfim, já tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre esse assunto, vamos se atentar nesse vídeo sobre ao capítulo. Começamos então o capítulo 1084 do mangá com alguns soldados do governo mundial sendo derrotados e a gente vendo que quem derrotou esses soldados foi o Imperador das Chamas, Sabo, que logo depois se encontra com Jory Bone, onde eles se conhecem, eles têm a oportunidade de se conhecerem e foi muito legal a dinâmica momentânea que eles tiveram nessa circunstância, né? Onde ambos tinham o mesmo objetivo de salvar o Bartolomeu Kuma e foi muito boa não só a dinâmica, mas também a química que eles tiveram, né? Uma química tão grande que a gente vê até o Sabo já se dando ali, né? Se dando o direito, se dando a liberdade de segurar a Bonnie ali no colo para proteger ela. O que será que a Koala acharia disso caso visse essa situação? Eu acho que ela não ia gostar muito. Mas de qualquer forma, a gente vê esses soldados falando sobre alguém estar no Salão Fantasma. Salão Fantasma, que eu acho que é a primeira vez que ouve esse termo, mas que eu diria que faria muito sentido a gente correlacionar com aquela sala onde estariam localizadas aquelas câmaras, onde a gente vê numa delas, né, o chapéu de palha gigante sendo mantido ali, preservado em uma espécie de criogenia, talvez, né, e onde a gente vê Imo-sama aparecendo também, né. Faz sentido a gente correlacionar esses dois nomes e também é muito esquisito como a gente vê os soldados falando sobre isso como se eles soubessem da existência de uma figura que sentaria no trono vazio, né? Ou seja, a própria confiança e a segurança que Imo-sama tem no próprio poder faria com que ela nem sequer se privasse de que os soldados, os menores soldados, soubessem da sua própria existência. Claro que, né, eles não podem falar sobre isso abertamente, mas eles parecem pelo menos ter algum conhecimento. E outra coisa é que, caso qualquer desses Handles abrisse a boca por algum motivo, eles poderiam ser eliminados sem problema nenhum também, né? Não viriam a ser uma ameaça, então Imo-sama pode se dar o luxo de, bom, não ocultar a sua presença em 100%. Mas o lance é que o Sabo, ele ouve essa conversa
conversa sobre alguém estar no Salão Fantasma, e esse pode ser o motivo para que ele volte para dentro do Castelo Pangeia e a gente veja aquele cenário que foi retratado nos jornais, né, para o mundo. Isso pode ser o motivo para que ele volte para dentro do castelo, e isso pode ser inclusive o motivo para que ele acabe presenciando Imo-sama diretamente, né? Obviamente que esses soldados que aparecem não devem fazer parte dos tais cavaleiros divinos que são mencionados no capítulo 1083, mas eu queria aproveitar essa deixa para levantar uma hipótese aqui, né? Uma possibilidade que algumas pessoas levantaram, inclusive, de que talvez o próprio Dragon teria feito parte desse grupo seleto de cavaleiros que seriam os cavaleiros divinos. Isso porque, desde sempre, praticamente, muita gente sugere e levanta a possibilidade de que o Dragon talvez viesse, né? Tenha sido um marinheiro no passado, quem sabe, tendo feito parte dos almirantes no passado, o que eu particularmente nunca comprei muito essa ideia pelo fato do personagem ele ser alguém extremamente misterioso, e os marinheiros eles não são necessariamente misteriosos, eles estão na linha de frente ali pela defesa, né, pela proteção do mundo, então eu sempre optei pela possibilidade do Dragon ele, por exemplo, fazer parte de alguém de dentro do governo mundial diretamente, né? Quem sabe fazendo parte de alguma CP, quem sabe a CP9, a CP0, qualquer grupo de agentes do governo, ou quem sabe tendo feito parte da elite da defesa do governo mundial, que seriam os tais cavaleiros divinos. Quem sabe dessa forma ele acabou conhecendo Imo-sama? Não parece que ele conhecia, né? Mas é uma possibilidade aí que também vale ser levantada. Mais adiante no capítulo, vemos finalmente o Rei Cobra conversando com os Gorosei na sala do trono vazio, onde a gente tem toda uma recapitulação de como foi a criação do governo mundial, levantando mais uma vez as informações que a gente já teve reveladas em capítulos anteriores, em arcos anteriores, mas agora com atualizações de informações novas. É explicado mais uma vez pra gente como foi a criação do governo mundial 800 anos atrás, quando 20 reinos se uniram em prol de um inimigo em comum, né, para conseguirem derrotar um inimigo em comum, que provavelmente foi o Reino dos D, e depois disso, esses 20 reinos ascenderam a Terra Sagrada de Marijoa. Na verdade, as 20 famílias, né, que dominavam esses 20 reinos se uniram e ascenderam e subiram para a Terra Sagrada de Marijoa para fundarem, assim, o governo mundial, e dessa forma eles ficaram conhecidos como os criadores do mundo, o mundo que conhecemos hoje. E como símbolo de igualdade desses 20 reinos, foi criado o símbolo que foi o trono vazio. Ninguém poderia sentar nesse trono, como símbolo de igualdade entre aqueles reinos. O que é muito curioso, eu sempre parei para pensar na ideia da existência desse trono vazio como uma espécie de resposta a algo que teria acontecido durante o século perdido, que seria, sim, alguém ter assumido a posição de rei do mundo. Quem sabe o próprio Joy Boy não assumiu essa posição não como uma atitude maligna, mas sim como uma forma, quem sabe, de garantia da liberdade. Quem sabe no passado o Joy Boy acreditava que se ele conseguisse unificar todos os países num único reino, centralizasse todos os reinos numa única nação, numa única grande nação, dessa forma ele poderia garantir a liberdade para o mundo inteiro. Essa é uma ideia que eu acredito muito fortemente, mas que, na prática, pode ter tido o efeito reverso. Isso tenha feito com que a centralização de todo esse poder tenha feito com que, de alguma forma, toda a liberdade das pessoas no mundo acabasse sendo privada e não garantida. E por isso, talvez esses 20 reinos tivessem surgido, tivessem criado essa ideia desse trono vazio como essa espécie de símbolo. E por isso existiu um ritual onde 20 espadas desses 20 reinos seriam cravadas na frente do trono vazio como uma espécie de juramento. Só que quando a gente vê o trono vazio aparecendo da primeira vez na história de One Piece, quando a gente conta minuciosamente cada uma das espadas, a gente pode contar apenas 19 espadas e não todas as 20 espadas como deveriam ter. Ou seja, uma espada estava faltando e muito provavelmente essa espada pertence ao reino de Alabasta, a família Nefertari. Isso porque é explicado pra gente mais uma vez nesse capítulo como 20 novas famílias acabaram substituindo as anteriores, né? Já que as 20 famílias compondo aqueles 20 reinos subiram, ascenderam a Terra Sagrada de Marijoa, outras 20 novas famílias acabaram substituindo as anteriores, só que a família Nefertari foi
foi a única que não subiu para a Terra Sagrada de Marijoa, e isso havia sido dito, né, pelo Doflamingo no arco de Dressrosa. E a gente conhece a informação inédita desse capítulo, foi a gente ver que a responsável, que a soberana daquela época era a tal Rainha Lili. E é muito curiosa toda essa relação do Reino de Alabasta com o envolvimento deles com o Século Perdido, porque eles foram um dos 20 reinos que lutaram, pelo menos até onde a gente sabe, contra o reino dos D. Só que algo fez, provavelmente no meio desse processo todo, que eles não quisessem ascender a Terra Sagrada de Marijoa e passassem a mudar de lado e ficarem ao lado dos D. Isso porque a gente sabe que o Reino de Alabasta protege um dos poneglyphs que conta a história do Século Perdido, ou seja, é muito esquisita essa relação do Reino de Alabasta com ele sendo um dos 20 reinos que lutou contra o Reino dos D, hipoteticamente, e depois eles não ascendendo a Terra Sagrada de Marijoa como um dos criadores do mundo, né, como um dos criadores do governo mundial e passando a proteger uma das partes da história do Século Perdido, a não ser que a gente considere a possibilidade de que eles, em tese, teriam lutado contra o Reino Antigo, mas, na prática, eles sempre estiveram aliados. Isso a gente não sabe. E outra informação inédita que a gente teve nesse capítulo foi a gente descobrir que a tal Rainha Lili nunca voltou para o Reino de Alabasta. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, porque nesse momento é exatamente quando a gente vê a imagem de Imo-sama caminhando e ouvindo ali pelo telefone. E caraca, estão falando de mim. Calma, não sei. Mas antes disso, a gente vê também o Cobra, o Rei Cobra, ainda perguntando sobre os D, e ele diz que uma pequena carta escrita pela rainha foi passada de geração em geração pela família real, mas a gente não tem ainda a informação do que teria sido escrito nessa carta, o que pode contrariar um pouco a ideia que a gente foi induzido a acreditar nesse capítulo, que Imo-sama seria essa tal rainha, né? Afinal, por que ela escreveria essa tal carta com informações possivelmente tão reveladoras ali, tão comprometedoras? Enfim, tá tudo muito nebuloso ainda. Antes da gente voltar para essa parte, a gente pula para o lado de fora do castelo, onde vemos a Shirahoshi sendo presa pelo Bartolomeu Kuma, né, que infelizmente está sendo escravizado também, né, um escravo sendo obrigado a escravizar outra pessoa para ser levada pelo São Carlos, o desgraçado, aparecendo mais uma vez nesse capítulo, né, mas a gente vê todo o conflito ali naquele capítulo onde aparece o Fukaboshi, que pertence, né, ao reino da Ilha dos Tritões, infelizmente não podendo fazer nada por ele ter um reino a proteger. Só que uma pessoa, apesar de também ter um reino atualmente para proteger, que é o Donsai, ele é um pirata, então ele pode fazer aquilo, ele pode se dar ao luxo, ele tem uma liberdade minimamente maior para conseguir fazer o que todo mundo quer fazer ali naquela circunstância, e ainda com a proteção daquele outro Tenryubito que mudou de lado por conta, né, justamente da interferência ali da antiga rainha Otohime, que pertence ao reino da Ilha dos Tritões. E com isso temos uma página do Donsai amassando com toda a sua força ali a cabeça do São Carlos, ali afundando ele completamente no chão, transformando ele numa espécie de sanfona ali, que ficou muito engraçado, né? E o pai dele perguntando: "Veja como massacraram o meu garoto", bem parecido com aquela frase, né, do poderoso chefão: "Veja como massacraram o meu menino". Então foi muito legal que a gente teve toda essa dinâmicazinha preenchendo bem esse capítulo, e particularmente pra mim foi bastante nostálgico, já que me lembra muito, né, me remete muito à saga de Dressrosa, que eu acompanhei semanalmente, e foi muito legal também que a gente vê dessa forma uma espécie de união ali, não só de alguns membros da frota dos Chapéus de Palha, mas também com eles interagindo positivamente com o reino da Ilha dos Tritões. Então pode surgir alguma relação futura ali partindo disso, né, com eles ali se unindo ali e obviamente ajudando o Luffy nessa saga final. Agora, voltando para o que realmente interessa nesse capítulo, vemos Imo-sama subindo as escadas, aparecendo e se sentando ao trono vazio na presença do Rei Cobra e dizendo: "Lili", sem medo algum de mostrar a sua identidade para o Rei de Alabasta. Galera,
Obviamente, a grande hipótese que foi levantada nesse capítulo foi a tal antiga rainha do reino de Alabasta, Lili, ser, na verdade, Imo-sama, e o que fortaleceria essa ideia seria justamente nem todas as 20 espadas terem sido fincadas naquele juramento, ou seja, se era para existir uma espécie de ritual de juramento entre os 20 reinos, um desses 20 reinos não realizou esse juramento, e essa seria a família Nefertari. Esse teria sido o reino de Alabasta, e a rainha de Alabasta da época seria exatamente Imo-sama, que a gente vê na nossa frente. Ou pode ser que não seja isso também, pode ser que seja uma outra possibilidade. A segunda possibilidade seria, quem sabe, Lili, a rainha de Alabasta durante o século perdido, ter sido simplesmente assassinada por Imo-sama. Mas uma coisa é fato, Imo-sama está diretamente relacionada ao reino de Alabasta de alguma forma. E uma das teorias que eu particularmente gosto muito envolve Imo-sama, na verdade a palavra Imo, ser uma abreviação do nome Imhotep, que para quem não sabe, né, significa aquele que vem em paz, na linguagem grega, que foi um estudioso do Egito Antigo, país o qual o reino de Alabasta foi diretamente inspirado, será que foi uma coincidência? Que serviu como chanceler do faraó da época e como sumo sacerdote, olha só de quem? Do deus do sol, Ra. Deus do sol? Isso lembra alguém. Será que foi coincidência? Acho que não! E ele também foi considerado o primeiro arquiteto, engenheiro e médico da história antiga, tendo planejado a construção de ao menos uma pirâmide na época. E além disso, ele também foi um dos raríssimos plebeus a quem foi concedido o status divino após a sua morte. Ou será que essa pessoa que era para estar morta, na verdade, nunca esteve? E para quem não lembra, Imhotep é uma figura bastante conhecida também na cultura pop dos últimos anos, sendo inclusive o vilão do primeiro filme A Múmia, para quem não lembra, né? Essa imagem desse cara ali que acabou virando um meme. Enfim, como eu falei para vocês, toda essa parte do século perdido é algo que me intriga bastante, é algo que eu tenho muito interesse em querer descobrir, eu tô fascinado por isso, mas eu quero saber agora a teoria de vocês aí nos comentários, e se você ficou até o final, eu tenho certeza que você curtiu o vídeo, então lembra mais uma vez de conferir sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando tiver vídeo novo. E falando em vídeo, vocês podem assistir os últimos vídeos de One Piece que foram publicados aqui no canal, que vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!